O Fluminense amassou o Borussia Dortmund. Tudo bem, isso não foi representado no placar, ficou num 0-0, mas foi um jogo que me impressionou bastante e que o Fluminense, sinceramente, nós brasileiros temos que aplaudir o jogo que o Fluminense fez. Porque ao longo da história, nós brasileiros, quando enfrentamos os europeus, pelo menos de 15, 20 anos para cá, até tiveram alguns resultados positivos, como foi o Corinthians contra o Chelsea, o Inter contra o Barcelona, o Flamengo quase contra o Liverpool, o Palmeiras quase contra o Chelsea, mas em geral sempre uma postura medrosa dos brasileiros. Dessa vez, o Fluminense jogou e jogou melhor, produziu mais. Eu queria destacar já aqui logo no início do vídeo a partida que o Arias fez, um primeiro tempo espetacular, ele escondia a bola, ninguém do Borussia conseguia roubar a bola dele, o Arias fez um jogo espetacular. No segundo ficou um pouquinho mais discreto, em alguns momentos ele veio mais pro meio, né, quando o Renato colocou o Serna para explorar a velocidade dele. Mas um grande jogo do Arias, principalmente pelo primeiro tempo. Vale destacar uma mexida do Renato nesse time. Tinha uma dúvida ali quem ia fazer esse meio de campo, né? Os dois volantes já eram esperados, o Hércules e o Martinelli, os dois trazendo uma consistência defensiva. E esse terceiro homem de meio de campo se tinha essa dúvida. O Ganso, o Lima ou o Nonato, né? Se a gente falar dos caras que tem moral no Fluminense, dentre esses três o Nonato é o que tem menos. Mas ele foi o escolhido, ele é o que tem mais características defensivas dentre esses também, né? O Lima normalmente era o substituto do Ganso. A novidade foi o Nonato ter jogado nessa função e foi muito bem. Defendeu bem, criou bem, administrou bem a bola. No geral, o Nonato fez um grande jogo, foi importantíssimo para o Fluminense. As estatísticas que eu falei, eu queria destacar aqui porque é algo que é bem interessante. Fluminense 14 finalizações contra 7 do Borussia. Chutes a gol, 5 do Fluminense contra 3 do Borussia. Escanteios, 7 do Fluminense contra 3 do Borussia. Estatísticas que mostram um pouquinho dessa grande atuação do Fluminense. Teve literalmente o dobro de finalizações, teve mais do que o dobro de escanteios, teve praticamente o dobro de chutes a gol também. A única estatística relevante que o Borussia tem mais é posse de bola. Mas era uma posse de bola de certa forma até que mentirosa ali entre o seu trio de zaga ali com o Anton, o Sully, o Bensebaini. E aí eu já queria destacar também algumas das ideias do Borussia no jogo. Uma dobradinha pela esquerda, o Bensebaini lateral esquerdo, ex-Borussia Mönchengladbach, fazendo um terceiro zagueiro pela esquerda. E o Svensson fazendo uma ala pela esquerda. O Svensson que poderia ser ponta, mas faz uma ala com o Bensebaini sendo um terceiro zagueiro. É uma ideia interessante. Você tira um pouquinho do potencial de drible, de desequilíbrio de quem cai por lá, mas você ganha uma dobradinha na parte defensiva e esse apoio de um zagueiro, entre aspas, com uma qualidade para chegar à frente, como é o caso do Bensebaini. Já queria destacar os laterais do Fluminense, os dois fizeram um jogo espetacular, tanto o René quanto o Samuel Xavier. E aqui, para mim, a grande novidade é o René. O Samuel Xavier é um cara que é muito importante para o Fluminense. Hoje o Fluminense tem dois bons laterais direitos, né? Que é o Samuel Xavier e o Guga. Inclusive tinha uma polêmica, né? Samuel Xavier ou o Ian Couto, né? Teve essa polêmica esses tempos atrás, que elegeram o Samuel Xavier como melhor. E eu acho que é algo polêmico, porque assim, se a gente falar pro futuro, logicamente o Ian Couto é melhor, porque ele é mais novo, ele tem um potencial de revenda maior. Mas se a gente falar hoje, pro meu time, eu escolho o Samuel Xavier. O Samuel é um cara que é mais vencedor, o Samuel é um cara mais experiente, o Samuel é um cara que tem moral onde joga. O Ian Couto é reserva do Ryerson, por exemplo. Entrou só nos minutos finais e ainda tomou cartão justamente por uma falta no Samuel Xavier. É bom lateral, é promissor, mas ainda não apresentou tudo isso depois que saiu do Girona, né? Ele fez uma grande campanha pelo Girona, mas desde lá não fez mais nada. E o René, grande jogo. Queria destacar um zagueiro de cada lado. O Thiago Silva fez um jogo monstruoso, ele anulou o principal jogador do Borussia, que é o Guirassy, não fez nada. E também queria destacar do lado do Borussia o Anton. O Anton fez um grande jogo, se impondo na bola aérea, se impondo na parte física, bem tecnicamente também. O Sully, em grande parte do jogo, foi bem, mas o Serna deu muito trabalho para ele, caindo ali pela ponta esquerda. E eu queria destacar principalmente o Anton, tá? O Anton fez um bom jogo. Destacar também no lado do Fluminense o Canóbio, eu achei que fez um bom jogo. Lógico, o grande destaque talvez tenha sido o Arias.
mas o Canóbio com tomadas de decisões muito boas, conduzindo bem a bola, escondendo bem a bola. Gostei do jogo do Canóbio. Que nem eu falei, o Serna entrou muito bem. No lado do Borussia eu vou destacar também o Kobel, fez um grande jogo. E quando o goleiro do Borussia Dortmund foi um dos grandes nomes do jogo, mostra um pouquinho da grande atuação do Fluminense. Antes de continuar aqui, eu queria destacar o seguinte. Separei uma camisa do Fluminense, cara, bem bonita. É a terceira camisa da temporada passada, que é uma camisa branca com destaques vindo de cima para baixo, das cores típicas do Fluminense. Uma camisa bem bonita, deixei o link aí nos comentários. Seguindo aqui, a gente já tá indo aqui pra reta final do vídeo, tá bom? Outra coisa que eu queria destacar também é a partida apagada do ADM. Eu já falei do Guirassy, e eu quero destacar também o ADM, que era um cara que eu achava que poderia ser o grande ponto que o Fluminense teria dificuldade. Essas armas ofensivas do Borussia, né, que foram o Brandt, o ADM e o Guirassy, o Guirassy seria essa referência ofensiva, quase não tocou na bola. O Brandt, o meia de criação, praticamente não teve nenhum passe diferencial. E o ADM, o escape de velocidade, o Fluminense não deu brechas, o ADM não teve espaço para correr. E assim, o ADM em curtos espaços, ele não vai se dar bem. O ADM é um cara que você dando campo para ele correr, você tá lascado. Ele é um dos jogadores mais rápidos do mundo. Na data FIFA ele deixou isso de novo muito nítido. Jogando pela seleção alemã, contra a França principalmente, sempre sendo um perigo nesses escapes de velocidade. Mas na hora de levar um 10, ele finalizava mal. Acaba que nesse jogo contra o Fluminense, nem isso. Nem a velocidade ele teve, né? O Fluminense marcou muito bem, fez um grande jogo. Que nem eu comentei no início, o Fluminense amassou o Borussia Dortmund. Isso não se transformou em resultado, muito parecido com o que foi o jogo do Palmeiras contra o Porto. Então assim, segundo jogo de brasileiros, enfrentando equipes que são, na teoria, tratadas como melhores por serem do futebol europeu, mas que o brasileiro não ganha, mas que é muito superior. O Palmeiras foi muito superior que o Porto, o Fluminense foi muito superior que o Borussia Dortmund. O do Palmeiras eu já esperava equilíbrio, esse do Fluminense me surpreendeu. Não porque o Borussia é um baita time, mas porque o Fluminense não era algo empolgante, não é a grande potência do futebol brasileiro hoje. Mas é um jogo que o Fluminense está de parabéns, não transformou em resultado. Esse era o jogo mais difícil do grupo. Agora é só fazer o simples, que é vencer do Mamelodi e do Ulsan Hyundai. Eu acho que o Fluminense pode ter mais dificuldade com o Mamelodi Sundowns. Tende a ter uma defesa melhor do que o Ulsan Hyundai. Mas são duas equipes que o Fluminense agora tem total tranquilidade para fazer o dever de casa e passar de fase. Eu tô torcendo bastante pro Fluminense e pros brasileiros no geral. Acho que o único brasileiro que eu não tô torcendo é o Flamengo, talvez o Palmeiras. Mas se o Botafogo ou o Fluminense chegarem longe, eu vou ficar feliz. Tá bom? No geral é isso. O Fluminense tá de parabéns. Fica de novo a recomendação aí da camisa do Fluminense, caso alguém queira. Link nos comentários. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!